conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, quadro do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és teu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Este é Felipe. Ele tem 5 anos. Por Felipe ser uma criança, a família, a comunidade, a sociedade e o poder público devem lhe assegurar condições para que chegue à idade adulta. Para fiscalizar e garantir esse direito a Felipe e a todas as crianças, em 13 de julho de 1990, foi promulgado no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, todas as pessoas com idade de 0 a 12 anos são crianças e pessoas com idade entre 12 e 18 anos são adolescentes. Até a elaboração da Constituição de 1988, todas as leis direcionadas às crianças tinham um caráter punitivo, visavam proteger a sociedade do menor infrator. A Constituição de 1988 deu o primeiro passo para a criação de leis que pudessem proteger e dar apoio ao desenvolvimento dos menores. Os direitos fundamentais do Estatuto discorrem a respeito da vida e saúde, liberdade, respeito e dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura, esporte e lazer, profissionalização e proteção no trabalho. Com relação à vida e à saúde, o Estatuto apresenta os direitos da criança a partir da concepção, passando pelo período gestacional, nascimento e primeiros anos de vida. Sendo assim, é dever do Estado, por meio do Sistema Único de Saúde, assistir a mãe e a criança. Compete ao Conselho Tutelar fiscalizar casos de maus-tratos às crianças e adolescentes, e à Justiça da Infância e Juventude acompanhar os casos de adoção.
toda criança e adolescente tem direito à liberdade, respeito e dignidade. Sendo assim, o Estatuto lhes garante o direito de ir e vir, brincar, se divertir e praticar esportes, expressar opiniões, liberdade de crença, auxílio ou refúgio e orientação. Toda criança tem direito à convivência familiar e é dever do Poder Judiciário definir pela reintegração familiar ou colocação em família substituta quando necessário. É garantido a toda criança o direito à educação de qualidade e preparação ou qualificação para a cidadania e para o mercado de trabalho. É garantido também o acesso à cultura, esporte e lazer. É proibido todo tipo de trabalho a crianças e adolescentes de até 14 anos, salvo a condição de menor aprendiz prevista pela Constituição. Neste caso, deve ser assegurado ao adolescente o acesso à educação, horários especiais e atividades compatíveis com seu desenvolvimento. O papel do judiciário em relação à criança e adolescente é de extrema importância porque tutela todo esse direito inerente a essa faixa etária, inclusive contando em comarcas maiores com varas específicas, como é o caso de Divinópolis. E todo esse aparato de uma vara específica voltado para realmente a proteção dos direitos dos menores, aí, crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar foi, vamos dizer assim, foi melhor focado com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é a partir de julho de 1990. Então prevê a sua formação, a sua finalidade, está lá no artigo 131 do próprio Estatuto. Então, o que é o Conselho Tutelar? Vamos dizer assim, um órgão previsto em lei, composto por pelo menos 5 integrantes e mediante eleição periódica, não é? E justamente para efetivar a garantia desses direitos, porque há necessidade de constatação da situação em que estão os menores em determinada região, no caso aí em cada município, cada comarca, e o papel do Conselho Tutelar é justamente aquele que o juiz pessoalmente não tem condição de desempenhar pela sua própria atribuição, função, mas é considerado um longa-manos do próprio juiz lá no meio da sociedade e, sobretudo, ao constatar a ocorrência de uma situação de risco, de vulnerabilidade envolvendo criança e adolescente, o Conselho tem essa missão, essa atribuição de retirar o menor da situação de risco em que ele esteja e colocá-lo em situação de segurança. E assim tomar as medidas burocráticas pertinentes, que é a comunicação ao
ao promotor da infância e juventude, né, a curadoria da infância e juventude, ou, na sua ausência, ao próprio juiz da infância e juventude. No caso de atos infracionais, eu não vejo assim a atuação direta do Conselho Tutelar, não é a sua função específica. É a própria Polícia Militar ou Polícia Civil que lavrará a ocorrência respectiva, promoverá a apreensão em flagrante e encaminhará tudo isso ao Ministério Público. O Conselho Tutelar, nesses casos, apenas faz um trabalho preventivo ou então de acompanhamento da medida socioeducativa aplicada, em meio aberto principalmente, não sendo ela em meio fechado, porque nesse caso a própria equipe do Centro Socioeducativo já é o aparato técnico para isso. Tendo aqui, por exemplo, vou citar como exemplo de Vinópolis, eu não determino essa diligência pelo Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar aí estaria na função de garantir a integridade física e psíquica desse menor que está sendo ouvido. Isso, a autoridade policial ou outra autoridade que esteja ali atuando, pode contar com a presença de familiares, representantes legais desse menor. Então, prioritariamente, não há essa vinculação do Conselho Tutelar nesse ato procedimental. Vejo aí que às vezes na ausência de representantes desse menor, às vezes ele não tem quem o represente, não tem ali no momento uma pessoa maior capaz de acompanhá-lo nesse ato, aí solicita-se a presença de um conselheiro tutelar, mas é uma situação excepcionalíssima. A diferença está no próprio estatuto, onde coloca o Conselho Tutelar com a sua composição, atribuição, no artigo 131 do próprio estatuto. O comissariado, nesse caso, é um órgão também auxiliar da Vara da Infância e Juventude. Ele pode ser composto por servidores efetivos do Tribunal de Justiça, que há concurso para isso em comarcas com previsão desse quadro, comarcas maiores e com varas específicas da infância e juventude. Então, esse comissariado, ele tem a função de auxiliar o juiz da infância e juventude no cumprimento de diligências e sindicâncias, coisas que, vamos dizer assim, atos que não são, a priori, de atribuição do Conselho Tutelar. São mais vinculados aos procedimentos da própria Vara da Infância e Juventude. Então, a verificação de uma situação, por exemplo, por determinação do juízo da infância e juventude, encaminhamento de um menor, uma condução do menor, da família, a essa ou aquela instituição, isso é feito onde há o comissário, é feito através do comissariado. Agora, esse comissariado, em não havendo previsão de quadro de servidor efetivo do Tribunal de Justiça, há também o quadro de comissários voluntários. Cada juiz e cada comarca, cada juiz em sua respectiva comarca vai trabalhar para isso, para instituir esse quadro de comissários voluntários. Critério, por exemplo, o funcionamento do Conselho Tutelar, a gente estipula e vê, assim, de acordo com a lei, que, sendo um colegiado, cada um dos integrantes tem as suas, vamos dizer, a sua atuação individualizada e as tomadas de decisões são sempre do colegiado. Então, reúne-se todo o Conselho e toma as decisões que ali são avaliadas como viáveis e necessárias. Nunca naquela opinião própria do conselheiro de que ele acha que é. Então, esse achismo é muito comprometedor de certas situações, daí porque, então, há a recomendação de que essas deliberações sejam colegiadas em um segundo momento. No primeiro momento,
o conselheiro responsável pelo caso toma as medidas cabíveis e logo promove então a deliberação colegiada com os demais pares em reunião específica. Como é, né, o ano unificado para a eleição dos conselheiros tutelares, qual a mensagem que o senhor quer deixar para a nova escolha e para a sociedade na hora né, da votação? Sim. O que se nota ao longo da vigência do Estatuto da Criança e Adolescente foi que o Conselho Tutelar se tornou um ganho inigualável para a sociedade, para a família, porque é um órgão que está ali direcionado para receber essas situações de vulnerabilidade social, seja dos menores, seja da família, e encaminhar a outros órgãos da rede previstos em lei, como os serviços, o Centro de Referência, Assistência Social, CRAS, né? Cada município tem que ter a sua política pública e essas políticas públicas prevêem justamente esse aparato de amparo momentâneo de uma família que afinal é a célula máter da sociedade. Então o Conselho Tutelar está aí como órgão de conta, ele é que vai estar ali vamos dizer assim, no fronte dessa situação, ele que vai identificar, ele que vai buscar as primeiras providências, porque o que normalmente ocorre é que o judiciário, a vara da infância e juventude, é provocada por um documento, por uma notificação, por uma comunicação surgida ali, expedida pelo Conselho Tutelar, diante de uma situação que o conselheiro encontrou aí na sociedade. Então foi um ganho muito grande, principalmente nessa questão que a gente vê aí em evidência, lamentavelmente, que é os crimes sexuais, não é? A pedofilia. Isso geralmente ocorre muito no âmbito da própria família. E antes do Conselho Tutelar, as pessoas não tinham uma certa resistência em levar isso a conhecimento das autoridades. E aí, com o Conselho Tutelar, toda essa gama de problemas, inclusive esse de abuso, né? Não só sexual, você tem um abuso psicológico, o maltrato, o abuso físico. Então tudo isso veio à tona justamente porque o intermediador disso, dessa notícia, desse fato e das providências a serem tomadas pelas autoridades competentes, é justamente o Conselho Tutelar. Então o conselho que a gente dá, assim, o alerta que se dá a um pretenso conselheiro, é que ele já entre para essa atribuição sabendo que vai enfrentar dificuldades, porque ainda há uma resistência da sociedade em acolher o conselheiro na plenitude do exercício de sua atribuição. E o conselheiro, ele tem lá os seus poderes previstos no próprio estatuto, de requisitar documentos para a atuação nos casos em que vai estar ali presente o próprio conselho. Então, aos órgãos públicos, por exemplo, requisição de certidões de nascimento, requisição de outras medidas, encaminhamento para algum tratamento de saúde ou psicológico mesmo, perante os órgãos públicos. Então, às vezes, esses órgãos ficam esperando um ofício do juiz ou do promotor, quando, na verdade, o conselheiro tutelar tem essa delegação legal. Ele é um longa-manos, como eu já disse no início, ele é um longa-manos do próprio juiz da infância e juventude. Então, ele estará atuando em nome do próprio juiz da infância e juventude. Desnecessário, portanto, a expedição de ofício assinado pelo próprio juiz, a não ser que seja um caso excepcionalíssimo que vão exigir tal diligência. E aí o que a gente realmente espera é que o conselheiro seja consciente de seu papel, de extrema importância na sociedade atualmente, e que também tenha ciência das dificuldades que vai encontrar, porque ainda, apesar dos anos já decorridos, desde que criado por lei, né, em 1990, julho de 1990, de lá para cá houve muito avanço, mas ainda há resistência por parte da sociedade, por parte do próprio poder público, que muitas vezes é omisso em relação a equipar esse Conselho Tutelar com tudo o que é necessário para o seu bom funcionamento.
Nós é que agradecemos a oportunidade, estamos à disposição para o que necessário for e procuramos agir conscientes da nossa função social nessa competência que é a vara da infância e juventude. Tem o objetivo, no caso da infância e juventude, de defender os direitos da criança e do adolescente em todos os campos, né? Processos como o processo de adoção, todos os outros que implicam colocação em família substituta, também nos processos que visam a melhoria das políticas públicas para a criança e adolescente, nas aplicações das medidas protetivas das crianças que estão em situação de risco, e, é claro, nos atos infracionais, ou seja, quando o adolescente pratica um fato definido como crime chamado infracional, ele tem que ser processado e tem que ter uma medida socioeducativa, que vai desde uma advertência até a internação, que é equivalente a uma prisão por no máximo 3 anos. Tem que lembrar que o seu objetivo é garantir o direito da criança e do adolescente. Então, focar no que é, de fato, a atribuição do Conselho Tutelar. Ela está bem explícita lá no Estatuto da Adolescente, no artigo 136, mas o resumo daquilo tudo é ver o interesse da criança e do adolescente. E é uma função importantíssima. O Conselho Tutelar deve mesmo exercer com competência, até mesmo para ganhar e garantir a importância que ele tem. Você vê, na nossa Constituição, a prioridade absoluta é a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Dever do Estado, da família e da sociedade. E o Conselho Tutelar é o órgão democraticamente eleito que tem exclusivamente essa função. Ou seja, em todas as situações, você vai numa casa, você vai num ambiente público, você vai ao fórum, onde for, o conselheiro tem que ter essa visão. Eu estou do lado da criança e do adolescente. Dentre as atribuições do Conselho Tutelar está aplicar medidas protetivas. A grande maioria das medidas protetivas, estão lá no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, podem ser aplicadas diretamente pelo Conselho Tutelar. Eu acho que isso deve ser de conhecimento dos conselheiros e eles devem buscar aplicar por meio do próprio Conselho aquelas medidas que a lei permite que sejam aplicadas pelo Conselho. Não conseguindo, ele deve buscar o apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário através do Ministério Público, ou diretamente também. Agora, em relação ao ato infracional, a apuração do ato infracional fica a cargo da polícia. Então, o Conselho Tutelar, tendo conhecimento da prática de um ato infracional, deve comunicar à Polícia Civil, se for necessário, dependendo da situação, pedir o apoio da Polícia Militar e deixar que os órgãos policiais façam a abordagem e, posteriormente, a apuração daquele ato infracional que vai ser remetido ao promotor de justiça para tomar as providências legais. Não cabe ao Conselho Tutelar apurar ato infracional. Não cabe ao Conselho Tutelar fazer busca e apreensão, né? No caso, a Polícia Militar. A busca e apreensão é uma ordem judicial a ser cumprida por quem o juiz determinar. Normalmente a polícia militar ou polícia civil. O Conselho Tutelar pode até participar de uma diligência que contenha a busca e apreensão, mas a autoridade que vai realizar essa ordem é aquela que for determinada pelo juiz quando der essa ordem. Busca e apreensão é uma ordem drástica. A pessoa pode entrar num local, entrar numa casa sem a permissão do morador
pegar o que for de interesse, conforme a ordem legal, pode apreender e, dependendo da situação, até prender uma pessoa ou pessoas. Então, por garantia constitucional, a busca e apreensão é realizada mediante ordem judicial e vai ser realizada por quem o juiz determinar. Meu nome é Fábio Henrique Xavier Silva, eu sou delegado de polícia, titular aqui na delegacia de Bom Despacho, atuo especificamente nas áreas de tráfico, armas, homicídio. Também trabalho com a cadeia pública e com a corregedoria de polícia. As atribuições aqui não são divididas por área de infância e juventude, os crimes são divididos apenas por área de crime. Aí nós temos aqui uma divisão interna, os crimes de menores vão para cada área mesmo, não tem um delegado específico de cada. A atribuição da Polícia Civil estabelecida na Constituição é de investigação, é de polícia judiciária, tanto para investigação de atos infracionais e crimes, como para atuação junto às pessoas, como catalisador de alguns procedimentos administrativos de trânsito, procedimentos administrativos também relativos à carteira de motorista e identificação. Em qual situação a Polícia Civil deve ser acionada? A Polícia Civil ela deve ser acionada sempre que ocorrer um crime, logo em seguida, para que tenha uma investigação e a prisão dos culpados, ou até mesmo posteriormente, excepcionalmente, quando for necessária a presença de uma polícia para combater o crime e impedir que ele ocorra. Qual a função do delegado da Polícia Civil? A Polícia Civil ela é coordenada pelos delegados de polícia. Os delegados de polícia são os responsáveis por dirigir todo o trabalho da Polícia Judiciária e da polícia e parte administrativa desse trabalho também, sendo responsáveis por despachos, por determinar diligências a serem realizadas e por conduzirem as investigações policiais. A valorização que a Polícia Civil e os delegados em especial procuram, ela é em vários sentidos. No sentido de garantia de atribuições e direitos, aumento e melhoria das delegacias, um maior número de profissionais, tanto como delegados, investigadores, escrivães, médico-legistas e peritos criminais, visto que o número de policiais civis, e principalmente em Minas Gerais, é bem defasado. Além de uma valorização, claro, financeira, remuneratória, e condições melhores de trabalho, com melhores equipamentos, melhores condições, melhores locais de trabalho, nesse sentido. Na visão do senhor, qual a importância do Conselho Tutelar no município? O Conselho Tutelar ele é de suma importância no contexto municipal, porque o Conselho Tutelar ele serve como uma primeira linha nessa questão de adolescentes, das famílias em condições de risco, de adolescentes em situação de risco, tentando uma reinserção desse adolescente, de uma situação de tentar fazer com que as famílias tenham uma base, uma pessoa com quem contar no primeiro momento, porque nem sempre o judiciário é acessível e nem sempre é o caso de uma atuação policial. E aí, mesmo nos casos de atuação policial, ou nos casos que também não são, é importantíssima a atuação do Conselho Tutelar. Conselheiro tutelar, ele é muito importante, muitas pessoas não participam, até porque às vezes não tem informação, não sabem como participar, mas é importante que toda a comunidade participe, que são as pessoas que sempre estão atuantes na defesa das crianças e adolescentes em situação de risco, e é importante votar com consciência, sabendo quem é a pessoa, sobre o que ela tem de interesse nisso, qual que é a função que ela vai exercer e principalmente querendo uma melhoria do serviço. Eu agradeço sempre a ajuda do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um parceiro da Polícia Civil. Sempre que a gente precisa, a gente pode contar com o Conselho Tutelar. Agradeço essa ajuda de sempre e eles são sempre bem-vindos aqui na delegacia, não só para atendimentos, como também para visitas. A quem compete localizar a família do adolescente apreendido por um ato infracional? Vamos à resposta. Trata-se de uma das queixas mais comuns de conselheiros tutelares por todo o Brasil.
Delegados de polícia, policiais e escrivães, ao receberem da Polícia Militar um adolescente que supostamente cometeu um ato infracional, acionam imediatamente o Conselho Tutelar, a fim de que este ocupe o lugar dos pais ou do responsável. Esse procedimento está errado. É um vício instalado desde os primeiros anos de existência do Conselho Tutelar. Esse vício foi e é reforçado por conselheiros tutelares que se sentem coagidos a atender o chamado ou, de que alguma forma, julgam que isso faz parte do rol de atribuições do Conselho Tutelar. A resposta à pergunta é não. Veja o que diz o artigo 107 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde ele se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido, ou à pessoa por ele indicada. Perceba que o artigo 107 descreve como parte da mesma ação comunicar à autoridade judiciária e à família. Trata-se do mesmo gesto, da mesma ação. E quem é responsável por esse gesto? Certamente a Polícia Civil. Afinal de contas, é ela quem está responsável pelo adolescente apreendido. Mas veja o que diz a nota técnica número 002 de 2011 do Centro Operacional de Apoio às Promotorias da Infância e Juventude do Estado de Minas Gerais sobre esse assunto. Dessa forma, é importante salientar que a comunicação da apreensão é uma incumbência da autoridade policial e é imprescindível que seja feita à autoridade judiciária e aos familiares do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Em regra, o acompanhamento do adolescente apreendido em delegacias de polícia deve ser feito por seus pais ou responsável legal. No entanto, tem sido prática corriqueira a autoridade policial acionar o Conselho Tutelar para o acompanhamento de adolescentes na delegacia de polícia, principalmente em apreensões ocorridas durante o plantão noturno, nos finais de semana ou diante da dificuldade de localização dos pais. A norma do artigo 107 do ECA é clara e não prevê a comunicação ao Conselho Tutelar. Não pode a autoridade policial tomar tal prática como regra, sob pena de incidir no crime previsto no artigo 231 do ECA, que assevera deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer a imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada, vale pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Quer dizer, não há dúvida que o hábito de acionar o Conselho Tutelar para acompanhar a oitiva de adolescentes infratores deve ser abandonado sob pena de representação ao Ministério Público por descumprimento de norma legal, com pena prevista de 6 meses a 2 anos de detenção. Veja que a pena é aplicada à autoridade policial que não fizer a comunicação à autoridade judiciária e à família, e não ao conselheiro tutelar que não atender o chamado. Sou o primeiro tenente Tairone, sou subcomandante da 50ª Companhia, que cuida do policiamento preventivo na cidade de Bom Despacho. A função da Polícia Militar, prevista constitucionalmente, é a de fazer a prevenção dos crimes. Nós temos um trabalho de polícia ostensiva, é aquele policiamento que é visto através dos militares fardados, das viaturas, e a nossa função primeira é de fazer a manutenção da ordem pública. Polícia Militar e Conselho Tutelar, é importante que esses dois órgãos trabalhem juntos, porque a Polícia Militar ela tem a capilaridade, ela está presente em todos os municípios do Estado de Minas Gerais, mas com o Conselho Tutelar, que já é um órgão de trabalho específico com criança e adolescente, esse trabalho, tanto o trabalho preventivo da Polícia Militar, ele é auxiliado, ele é complementado por essa especificidade do Conselho Tutelar, que na maioria das vezes nós não temos ali o tato, a situação concreta para trabalhar com a criança e adolescente, nós contamos com esse apoio real do Conselho Tutelar. A Polícia Militar deve ser acionada em qualquer tipo de problema que venha assolar a comunidade, seja ele crime, contravenção penal, medo de crime, qualquer tipo de desordem física ou moral. A Polícia Militar está apta a atuar.
Tá? Primeiramente, para a comunidade ressaltar a importância desse órgão, né, que é o Conselho Tutelar, vamos colocar aí, para esse ciclo de justiça, né? Porque hoje nós temos, infelizmente, vários casos envolvendo menores, tanto criança quanto adolescente. Então, a constituição de um Conselho Tutelar forte, com pessoas capacitadas, ela é muito importante para nós como um todo, para a comunidade como um todo. E para os novos conselheiros tutelares, eu deixo a mensagem aqui de muito trabalho, né, que venham realmente para somar, para nos auxiliar, tanto a Polícia Militar, que quando auxilia a Polícia Militar, direta ou indiretamente, estamos auxiliando a comunidade, que é o nosso fim, né? Nós trabalhamos para que a gente tenha uma paz social. Para os que estão finalizando o mandato, deixamos aqui uma mensagem de agradecimento, e que se algum dia retornarem, né, voltem com bastante trabalho, mas que não deixem a causa, que é muito importante, mesmo não estando dentro do Conselho Tutelar, a gente pode atuar aí, mesmo de forma direta, auxiliando nessa questão, que é o trabalho com crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar é um órgão fundamental de apoio à criança e ao adolescente. Compete à Prefeitura criar as condições ideais para que os conselheiros trabalhem de forma mais eficaz, mais eficiente, mais produtiva, com resultados que sejam muito efetivos para nossas crianças e adolescentes. Este é o principal papel da Prefeitura: criar um ambiente favorável e fornecer os elementos necessários para o trabalho dos conselheiros. Nós estamos chegando na época da eleição dos novos conselheiros e é muito importante que a sociedade participe, compareça para votar, compareça para escolher e que antes de escolher, medite, pense, procure encontrar o conselheiro que tem as condições ideais para atender as nossas crianças e adolescentes. A formação dos conselheiros, a sua capacitação e a sua dedicação às crianças e adolescentes são fundamentais para o sucesso do nosso Conselho. Então, já está divulgada a lista dos candidatos, vamos avaliar cada um e vamos votar para o bem de Bom Despacho e para o bem das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Aos conselheiros que agora saem, caso não sejam reeleitos, eu quero dar os parabéns pelo trabalho efetuado até aqui e que tenham muito sucesso doravante, seja como conselheiro caso reeleito, seja na sua vida civil, onde quer que vá. Sucesso a todos! A Câmara Municipal tem uma função extremamente importante na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. A função do Legislativo no município é ajudar realmente a implementar as ações necessárias para garantir os direitos básicos, a alimentação, o direito à saúde, o direito ao transporte escolar, uma escola de qualidade, uma merenda escolar de qualidade, a defesa contra abusos e maus tratos contra as crianças e valorizar o núcleo familiar para garantir que as nossas crianças e adolescentes tenham um futuro melhor. A Câmara Municipal precisa participar e tem essa responsabilidade de regulamentar o órgão do Conselho Tutelar no seu município e, ao mesmo tempo, também cobrar que a administração municipal invista, faça o investimento necessário para que os conselheiros tenham estrutura para trabalhar corretamente, tenham a estrutura necessária para que eles possam exercer as suas atividades com qualidade, fiscalizando todos esses quesitos que eu aqui coloquei. Então nós, vereadores, precisamos sim, cada vez mais participar, conhecer a realidade das crianças e adolescentes do nosso município e ajudar esse grupo de trabalhadores que são os conselheiros tutelares, que fazem um trabalho tão importante e tão nobre em nosso município. Quero me direcionar agora a cada um de vocês que estão nos assistindo, todo cidadão que estiver assistindo a este importante documentário que valoriza a função do Conselho Tutelar em nossa cidade, dizer para vocês, conselheiros atuais e conselheiros futuros que agora virão com a nova eleição, me direcionar também aos pais de cada uma de nossas crianças do município que podem contar conosco aqui na Câmara de Vereadores. Precisamos investir no futuro do nosso município. E eu acredito plenamente,
que o futuro está em nossas crianças e em nossos jovens. Serão eles que cuidarão de nós futuramente e que nos farão uma cidade cada dia melhor. Construir uma cidade melhor, uma cidade para todos, depende de investir também nos jovens. Então queremos deixar essa mensagem de otimismo, de apoio e também de cobrança, muita responsabilidade para aqueles que irão assumir. Que vocês honrem e façam, assim como os atuais estão fazendo, um belo trabalho. Quero parabenizar os conselheiros tutelares atuais, todos eles sem exceção, por terem realmente renovado, reestruturado o Conselho Tutelar e avançado muito nesses anos à frente desse importante órgão. Vocês, conselheiros tutelares, estão de parabéns. Eu admiro o trabalho de cada um de vocês, sei o quanto que é difícil, o desafio que vocês tiveram pela frente, mas hoje vocês estão conseguindo passar adiante e deixar um legado de correção, de atitude e de mudanças necessárias nesse órgão que realmente exerce um papel fundamental em nossa sociedade. Então, um grande abraço a cada um de vocês, conselheiro tutelar em Bom Despacho, e a cada uma das crianças de nossa cidade, um abraço aqui do seu amigo, Dr. Fernando Pediatra. Obrigado. Trazer a nossa contribuição para este trabalho, para essa apresentação, abordando a importância da religião, até como é comum o jargão, como um freio social, e nós vemos isso desde a história da humanidade, onde a religião ela tem servido como um balizador para o povo, né? Temos a história, por exemplo, do povo hebreu, que só se organizou depois que teve, então, os direcionamentos através do sistema religioso implantado. O povo foi organizado como nação, se organizou em estruturas de famílias e valores morais foram praticados a partir de então. Respeito ao próximo, a questão de honrar os pais, a estrutura familiar que foi implantada. E nós vemos isso por toda a história, em várias nações e civilizações que passaram a existir, sendo influenciada de alguma forma pelas religiões também. Nosso país, as leis que norteiam a nossa sociedade, houve grande influência da Bíblia Sagrada, por exemplo. Outras nações foram construídas também sob influência deste livro que acabou não só trazendo uma melhora na questão espiritual, mas também de organização de uma sociedade. Dentro de um contexto familiar, valores morais, respeito à vida, maneiras de relacionamento entre pessoas, isso tudo que a religião, ou melhor dizendo, a Bíblia Sagrada traz, nós vemos no dia a dia se manifestando. Até a pessoa mais ateia, podemos dizer assim, ela tem a influência também da religião, porque a nossa sociedade ela foi moldada sobre valores cristãos, valores bíblicos. E querendo ou não, nós estamos sob a influência da religião. Então, temos aí exemplos no dia a dia. Eu acredito que todos, no seu andar, no seu caminhar, pode ter essa experiência de como a fé, como a crença num ser superior, como o pensamento que vai ter que prestar conta das suas atitudes, não para um homem, mas para um Deus, que nos criou. Isso sim funciona realmente como algo que vai trazer uma ordem a um caos que poderia existir se não houvesse realmente esse princípio de um temor a Deus. A criança que convive dentro de uma formação religiosa, ela é um cidadão melhor amanhã. Ela consegue entender princípios importantíssimos e ela passa a querer ser melhor, a ajudar melhor as pessoas. Temos visto isso no nosso trabalho como igreja, como comunidade terapêutica. Por isso eu acredito muito que a religião, a fé, ela contribui para uma sociedade melhor, ela transforma o mundo para melhor. Foi o que Jesus fez sem levantar um exército guerreiro, sem tomar poderes e tronos de pessoas, simplesmente procurando mudar a vida de um ser humano que estava próximo dele. E isso foi desencadeando com outras pessoas até alcançar o mundo inteiro e tornar esse mundo melhor. Fica aqui o meu abraço e essa mensagem, dizendo que o mundo fica melhor com a fé em Deus e com a presença da religião, que tem o poder de mudar os corações.
Leis de Bom Despacho. Né? O CREAS é um órgão da política estatal do município que trabalha com pessoas em situação de risco social e pessoal. Né? A gente atende tanto o indivíduo como a família. E essa pessoa que se coloca na situação de risco, ela é decorrente da violência física, psicológica, sexual, abandono, negligência, maus tratos. Esse é o público atendido aqui no CREAS, né, que a gente faz os acompanhamentos e os encaminhamentos necessários para a rede socioassistencial. O CREAS recebe encaminhamentos tanto do Ministério Público como do Poder Judiciário, do Conselho Tutelar, do CRAS e das demais políticas setoriais, né, e também do Disque 100, que é onde são feitas a maioria das denúncias, e a denúncia além do Disque 100 ela pode ser feita também aqui para o CREAS, diretamente no telefone do CREAS ou no site, e a pessoa não precisa se identificar quando há uma violação de direitos. A gente procura averiguar se a denúncia tem procedência e se há necessidade do acompanhamento do CREAS, e depois daquele primeiro contato a gente encaminha para as políticas, né, que necessita o indivíduo e sua família. Qual a importância do trabalho em rede? O trabalho em rede é muito importante, porque se o CREAS não trabalhar em rede com as outras políticas, não tem como funcionar, porque a gente precisa do Conselho Tutelar, a gente precisa do Poder Judiciário, Ministério Público, CRAS, Educação, Saúde, e se a gente não tiver uma rede forte, a gente não tem para onde encaminhar os usuários e a pessoa vai ficar sem o atendimento necessário. Então é preciso que todos tenham consciência de que a rede é a parte mais importante, porque ela trabalha em prol dessa população que está em necessidade nesse momento. Qual é a mensagem que você deixa para a sociedade na hora da votação? Bom, o que eu peço é, primeiro, é consciência. Né? Vamos votar com consciência, não vamos votar só porque é amigo ou porque conhece a pessoa, vamos escolher pessoas capacitadas, porque é importante que o nosso conselho seja forte, né? Porque ele vai trabalhar diretamente com as nossas crianças, né? Então a gente precisa de pessoas capacitadas, que tenham amor à causa, né? Que vá ali realmente fazer um trabalho bonito com essas crianças, com os adolescentes, né? Vai trabalhar essa rede de proteção, porque ela fortalecendo ela ainda mais para que possa ser atendido todas as crianças aqui do município de Bom Despacho e os seus adolescentes. Então é importante votar, mas votar com consciência, não é votar porque eu conheço, não. Vamos votar com consciência, pensar, olha, eu preciso de alguém responsável, alguém capacitado para nos representar, porque o conselheiro tutelar vai representar, né, essas crianças, esses adolescentes no momento oportuno. Então é importante que a gente faça, né, um exame de consciência na hora de votar e vote realmente, procure saber um pouco mais de cada candidato, né, procure se identificar com algum, converse com eles antes, ainda dá tempo, porque a eleição é dia 4, né, procure estar bem inteirado de cada candidato, porque um conselho tutelar forte é uma garantia para nossas crianças e nossos adolescentes. Eu queria agradecer essa parceria, né, o bom convívio que eu tive com todos os conselheiros, né, foi uma convivência muito boa. Eu queria, de coração mesmo, agradecer. Eu acho que para mim hoje o mais importante é deixar o meu abraço, né, para cada um de vocês que passaram no conselho, né, aqueles que estão recandidatando, eu desejo boa sorte para eles. Os que estão, né, que não recandidataram, que não tentaram a reeleição, eu agradeço mesmo de coração, me coloco à disposição para que vocês, ao tenham alguma dúvida, queiram conversar comigo, né, se tiver alguma denúncia a fazer, sabe onde me encontrar, procurar o CREAS, porque a gente precisa, né, desde que você entre no Conselho Tutelar, você abraça a causa. Então, quando você abraça a causa, ela é para sempre. Sou Kátia Gonçalves, atualmente estou como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Né? O Conselho Municipal é um órgão deliberativo das políticas públicas de atendimento à criança e adolescente, formado por 12 membros. Eu represento o Poder Executivo. Hoje estou como gerente da Secretaria de Desenvolvimento Social. Né? Minha gerência é de monitoramento e vigilância social, onde eu trabalho com as entidades de atendimento, não só criança e adolescente, mas como idosos, pessoas com deficiência e família. Normalmente eles escolhem o colegiado, né, que escolhe a presidente do conselho, e eles me escolheram, talvez pela minha experiência na área, porque eu estive como conselheiro tutelar durante 6 anos, né, um mandato de 6 anos,
sei como o trabalho do Conselho Tutelar é gratificante e árduo, né? Mas vale a pena. Por isso que eu me candidatei a conselheira municipal e fui escolhida até mesmo como presidente. Qual a diferença entre o Conselho Tutelar e o CMDCA? Os dois conselhos, eles fazem parte da política de atendimento à criança e adolescente. O Conselho Municipal, ele é um órgão fiscalizador das entidades de atendimento. Ele não faz uma execução direto ao cidadão, ele não atende diretamente a criança e adolescente. Ele atende e dá suporte às entidades, né, que nós temos, que são as governamentais, como o CRAS, o CREAS, o Abrigo, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, os projetos voltados na área de esporte, os projetos voltados na área de cultura, né, os projetos voltados na saúde e educação. Então ele fiscaliza os projetos, ele delibera na política pública e as entidades não governamentais. A diferença do Conselho Tutelar é que o Conselho Tutelar, ele é um órgão que trabalha diretamente com a população. Né? Ele recebe as denúncias de violação de direito, aplica as medidas protetivas e toma as providências cabíveis. Então, o Conselho Municipal, política de atendimento à criança e adolescente, né? Com as entidades governamental e não governamental, até mesmo a proposta das leis orçamentárias, se realmente o município está executando, né, o que está na lei, se realmente a política da saúde está sendo bem, né, a política da educação, do esporte, da assistência, diferente do conselho que trabalha, levanta demanda, e o próprio Conselho Tutelar pode estar levando essa demanda para o Conselho Municipal, porque já que ele aprova o projeto das entidades, né, nós temos que saber realmente o que é prioritário para a gente estar financiando. A minha mensagem é o seguinte: o cargo de conselheiro tutelar, ele é muito importante. Ele vai muito além do que ficar dentro de 4 paredes, atendendo, né, uma demanda, ouvindo uma pessoa. O conselheiro tutelar, ele tem que ir além disso. Ele tem que trabalhar em rede, ele tem que buscar parcerias, ele tem que atender aquele caso mesmo com dedicação. Porque todas as pessoas, com certeza, que chegam no Conselho Tutelar, porque realmente precisa de um apoio, e já esgotou praticamente todas as formas de estar amparando o seu filho, ou às vezes aquela criança que chega ali, porque ela está sofrendo muito da família. Então o meu recado é o seguinte, para a população, conhecer realmente os candidatos, está sendo muito bem divulgado, é um serviço muito árduo, vocês que conseguiram chegar no fim, vencer os 2 anos, né? Vocês estão de parabéns. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nessa lei. O artigo 131 é um dos artigos mais interessantes quando se quer entender quais são as atribuições do Conselho Tutelar. Ele traz 4 características principais. Acompanhe comigo. O Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional e encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. O que o legislador quis dizer quando deu a característica de permanente para o Conselho Tutelar? Segunda característica, ele é um órgão autônomo. O que quer dizer autonomia do Conselho Tutelar? Até onde vai essa autonomia? Conheci alguns conselhos tutelares onde não havia um bom entendimento do que seria essa autonomia. A autonomia do Conselho Tutelar diz respeito exclusivamente aos casos que se está atendendo. Ele é autônomo para deliberar no que diz respeito às situações, aos casos que está ali no Conselho Tutelar. Ele não é autônomo, por exemplo, para definir o seu próprio horário de trabalho. Quando diz que ele é não jurisdicional, o legislador quis dizer que o Conselho Tutelar não compõe o sistema judiciário, não lhe é submisso, não lhe presta serviço. E, por fim, a 4ª e principal característica do Conselho Tutelar. Característica tão importante que nas minhas 4 publicações e em todas as capacitações que tenho feito por todo o Brasil, eu tenho que deixar muito claro essa característica. O Conselho Tutelar não atende a nenhum direito de criança e adolescente. O Conselho Tutelar não atende direitos. O Conselho Tutelar zela
por direitos. E são coisas diferentes. Atender e zelar são coisas diferentes. Quem que atende aos direitos da criança e do adolescente? As ONGs, os projetos, as instituições, eles atendem aos direitos. O Conselho Tutelar zela, e zelar é diferente de atender. Zelar é fazer com que aqueles que devem atender efetivamente o façam. Este é o papel do Conselho Tutelar, zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então é muito simples no dia a dia do Conselho Tutelar você perceber esta ação, essa abordagem, isso que eu estou fazendo, é atender direitos ou é zelar por direitos? É importante ter isso bem claro. Zelar é muito diferente de atender. Quem atende, as instituições. Quem zela, o Conselho Tutelar. Zelar é fazer com que aqueles que devem atender efetivamente o façam. Este é o artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos para o próximo, agora o artigo 132. O artigo 132 já nos traz 5 informações muito importantes. Vamos conferir comigo. Primeiro, ele diz que em cada município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar. Este Conselho Tutelar será composto por 5 membros, escolhidos pela comunidade local, permitida uma recondução. Primeiro, haverá no mínimo um Conselho Tutelar. Quer dizer, não é uma decisão do poder público municipal implantar ou não o Conselho Tutelar no município. É uma imposição legal. A legislação federal diz que em cada município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar. Existe alguma regra? Quantos conselhos tutelares a mais? A cada quantos habitantes nós podemos acrescentar um Conselho Tutelar, criar um novo Conselho Tutelar? De fato, a lei federal não instituiu nenhuma regra. Vai do bom senso do poder público, do prefeito municipal, em criar um segundo, um terceiro, um quarto, ou quantos conselhos tutelares forem necessários para atender a demanda. Um Conselho Tutelar composto irregularmente, com números de integrantes diferentes de 5, tem todas as suas ações questionadas juridicamente. Quer dizer, um Conselho Tutelar que em algum momento, por algum fato sólido, importante, pediu, por exemplo, a destituição do poder familiar de uma família, no andar do processo, se for questionado a composição daquele conselho que provocou a ação, esta ação pode cair. E a criança que talvez está ali num ambiente familiar conflituoso, cheio de violência, vai continuar vivendo ali. Porque a Constituição, a forma que foi constituída, o Conselho Tutelar, é irregular. Então, não há por que ter Conselho Tutelar com número diferente de 5. Digo, com menor número e até com número maior. Quer dizer, o município, em vez de criar um novo conselho, porque vê que há demanda, ele acaba agregando mais conselheiros tutelares, tipo um conselho tutelar composto de 7 membros. Isso também não existe. O que diz o artigo 132 é muito sério. Em cada município haverá no mínimo um conselho tutelar composto de 5 membros. Como eu disse, o artigo 132 traz 5 características principais. 5 características. A primeira, que haverá pelo menos um, composto de 5 membros, escolhidos pela comunidade local. O que o legislador quis fazer? Criar um novo cargo eletivo, criar um cargo que é preenchido através de uma eleição. Olha, preste bastante atenção nisso. Em momento algum, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz eleição. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala de processo de escolha de Conselho Tutelar. Existem inúmeros processos de escolha. A eleição é só um deles. De fato, criou-se esse grande hábito de, no Brasil, os conselhos tutelares serem, essas vagas preenchidas através de uma eleição, do voto. O CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, incentiva, inclusive, essa prática, que seja feita a partir do sufrágio universal. Que todo eleitor, estando ali em condição de votar, com seu título de eleitor sendo daquele município, pode votar. É um momento democrático, é mais um momento onde se fortalece esse Estado democrático de direito que vivemos, porque mais uma vez o cidadão vai à urna expressar sua vontade. Mas não existe só essa forma. Existem outras formas de escolher os membros do Conselho Tutelar.
Filha, papai tem um assunto muito importante para conversar com você. Sobre o que, papai? O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. Fale pra o papai, conte pra mamãe, fale com seu professor. Se alguém tocou em você e você triste ficou, fale para alguém. Não tenha medo, não guarde segredo, conte pra alguém. Não tenha medo, não guarde segredo. Então você aprendeu, filha? Sim, papai, aprendi. O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. Fale pra o papai, conte pra mamãe, fale com seu professor. Se alguém tocou em você e você triste ficou, fale pra alguém. Fale pra alguém. Não tenha medo, não guarde segredo, conte pra alguém. Não tenha medo, não guarde segredo, conte pra alguém. Não guarde segredos sobre abuso sexual. Se alguém tentar tocar no seu corpo, diga não. Fale para o seu papai, conte para sua mamãe ou para algum adulto da sua confiança. Abuso sexual infantil